Boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, partilhando a minha, a sua, a nossa fé cristã católica. E aí, continuamos nossa série de programas a respeito dos 10 mandamentos da lei de Deus, do decálogo. E aí nós estamos no 5º mandamento, como falei semana passada. Distribuímos esse tema em 2 programas, haja vista a sua complexidade, vamos usar esse termo, né? Vamos usar esse adjetivo para falar a respeito dessa temática, que é o 5º mandamento, não matarás. E aí, no programa anterior, nós trouxemos aquilo que nos ensina a igreja, através da Sagrada Escritura, do catecismo, falamos alguns aspectos, inclusive trazendo a respeito da legítima defesa, que está devidamente posta no catecismo, clareando para nós aquilo que se refere à legítima defesa, né? E aí alguém pode ter ficado naquele questionamento: como é que o rapaz fala que nós não podemos ser a favor da pena de morte, que a vida deve ser preservada sempre? E aí lá no final do programa ele vem falar de legítima defesa, aquilo que eu falava, né? A legítima defesa parte do pressuposto que eu defendo a vida na integridade, que é a começar da minha e da minha família, não é? Agora, a legítima defesa, ela só acontece em que aspecto? Quando há uma agressão injusta. Ou seja, olha o que é que diz o capítulo, o número 2265 do Catecismo. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A este título, os legítimos detentores de autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Que é o caso, por exemplo, de um policial. Ele está numa diligência e, dependendo da circunstância, há uma infração, né, por parte do meliante. No aspecto de, vamos imaginar que você está e um camarada sequestrou uma pessoa e está atirando contra a polícia, o fato da polícia tentar preservar aquela vida, ou seja, aquela pessoa que foi sequestrada, e de repente chega ao ponto de tirar a vida daquele que sequestrou, isso aí se caracteriza tranquilamente naquilo que a gente fala sobre legítima defesa. Mesmo o aspecto da autoridade policial fazer isso. Por quê? Ela está pensando no bem comum. Tá certo? Então, a gente precisa deixar isso muito, muito, muito claro, como é o caso, né? Isso aqui é falando da autoridade policial, seja no caso também de um civil que esteja em casa, que sua casa é invadida por uma pessoa e de repente você chega ao ponto de tirar a vida de outro, no caso de um agressor, de um ladrão, de alguém que teria a intenção de fazer determinado mal à sua vida, da sua família, coisa do tipo. Acredito que isso tenha ficado claro para vocês que estão assistindo. Caso contrário, né, entre em contato, faça a sua pergunta, mande uma mensagem para mim, não sei, fique muito à vontade para conversarmos a respeito do assunto. E aqui, no 2º programa a respeito dessa temática, eu queria falar de alguns aspectos relacionados ao 5º mandamento que são urgentes, necessários, mais do que nunca. Que se refere principalmente à questão do aborto, né? Da eutanásia. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu queria citar um que o padre Léo Tresse, ele coloca isso no final do seu comentário, mas eu queria trazer isso para o início do nosso programa de hoje, que vai falar a respeito das vezes que nós acabamos agindo de maneira equivocada. Como assim, Danilo? Eu, enquanto administrador da minha vida, ou seja, desse bem precioso que Deus me deu, em alguns momentos acabo sendo um administrador muito ruim e colocando em xeque a vida das pessoas. Aí deságua totalmente naquilo que fala o 5º mandamento. Vejamos só o que é que o padre coloca.
A nossa vida não é nossa. É um dom de Deus. O que é dom? Presente. É um dom de Deus, de quem somos administradores. Por esse motivo, temos a obrigação de usar de todos os meios razoáveis para preservar tanto a nossa vida como a do próximo. É claramente evidente que pecamos se causamos deliberadamente um mal físico a outra pessoa. Deliberadamente, ou seja, porque eu quero, porque eu quis fazer aquilo, certo? E o pecado torna-se mortal se o mal for grave. Por isso, agredir alguém é um pecado contra o quinto mandamento, além de ser um pecado contra a virtude da caridade. E, dado que a ira, o ódio e a vingança levam a causar um mal físico ao próximo, são também pecados contra o quinto mandamento, além de serem pecados contra a caridade. Achei muito interessante essa analogia que ele faz. Quando se tem que defender um castelo, aí ele coloca a nossa vida como esse castelo. Você precisa proteger aquele castelo, devemos defender também os seus acessos. Em consequência, o quinto mandamento proscreve, ou seja, deixa claro para nós que tudo que leve a tirar injustamente a vida ou a causar injustamente um mal físico. Proscreve tudo que leve a tirar injustamente a vida ou a causar injustamente um mal físico. Então, o quinto mandamento, ele, além de não matar, ele deixa implícito isso também. Ou seja, causar de maneira injusta um mal físico a outra pessoa. Em deságua dentro desse quinto mandamento. E aí ele começa a citar alguns exemplos que eu achei fantásticos. Porque corriqueiramente acontecem. Daqui se deduzem algumas consequências práticas. Ele começa a citar. É evidente que quem dirige deliberadamente o seu carro de forma imprudente é réu de pecado grave, pois expõe a sua vida e a de outros a um perigo desnecessário. Um camarada que faz um racha numa via, numa cidade como essa, pega a Avenida Silvio Bezerra de Melo, aqui em Currais Novos, que é uma avenida muito transitada na cidade, e o cara diz, não, vamos fazer um racha. 2 carros pegando corrida, velocidades altíssimas. E se de repente um cara daquele ali perde o controle, adentra numa calçada onde tem uma pessoa lá, e aí mata aquela pessoa. Veja, ele não tinha intenção de matar, mas de forma deliberada ele quis pegar aquele racha. Veja, que deságua nesse quinto mandamento. Continua. Isto também se aplica ao motorista cujas faculdades estejam diminuídas pelo álcool. É um criminoso, além de pecador. E aqui, o padre Léo Tress, antes de alguém chamar de puritano, ele não está dizendo que a bebida em si é um pecado. E até já expliquei isso bastante no programa. Uma pessoa que toma uma taça de vinho, não vejo mal nisso. Uma pessoa que no seu lar, de repente, tomou uma lata de cerveja antes de almoçar, seja lá o que for, e aqui eu não vou entrar no mérito da questão, a gente não pode dizer que isso é um pecado em si. Agora, imagine que se você tem uma doença séria e o médico diz que você não pode beber, se você beber você vai morrer, e se você bebe, aquela taça de vinho e aquela lata de cerveja, ela já se torna para você um veneno, e aí já deságua no quinto mandamento. Por isso que depende muito da circunstância. Eu até ri esses dias, né? O Papa Bento XVI completou seus 88 anos e várias fotos foram divulgadas nas redes sociais, né, do Papa, né, comemorando, né, com o seu secretário, Jorge, com o seu irmão, também Jorge, né, e vários alemães, e é tipo do alemão, né, brindar, né, momentos festivos com cerveja. Aí estava lá o Papa tomando uma cerveja, o povo, eu particularmente não gosto. E se você tem tendência, né, já teve problemas com alcoolismo, também não faça isso não. Nem eu vou dizer, vá agora mesmo no bar. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que a gente não pode atribuir aqui, beber é pecado. Não é assim.
Depende das circunstâncias. Tá certo? O excesso, a embriaguez é outra história. Tá certo? E aí, eu gosto de abrir assim, às vezes eu explico e tem momentos eu sou até maçante, mas é para que deixe bem claro. Que a cabeça das pessoas às vezes voam e ficam, aquele menino no programa disse que a gente pode beber. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que beber em si não é pecado. Agora depende da forma como você bebe. Se você, como diz o padre Léo Tress, bebe para pegar o seu carro e colocar em perigo a sua vida e das outras pessoas, isso é pecado? E grave. Tá vendo como é diferente? Mais ainda, a própria embriaguez, veja que ele não coloca a palavra bebida, é um pecado contra o quinto mandamento. Mesmo que não exista a agravante de se dirigir um carro nesse estado. Beber em excesso, como comer excessivamente, é um pecado porque prejudica a saúde e porque a intemperança, ou seja, a falta de equilíbrio, produz facilmente outros efeitos nocivos. Quantas pessoas, por causa da canjibrina, da água que o passarinho bebe, não cometeram atrocidades? E aí depois assim, porque eu tive um surto. Foi o danado do álcool, que aqui destreinou tudo. Não é? Então, o pecado de embriaguez torna-se mortal quando afeta de tal modo o bebedor, que este já pode ser um pecado mortal. Quando afeta de tal modo o bebedor, que este já pode ser um pecado mortal. O pecado de embriaguez torna-se mortal quando afeta de tal modo o bebedor que este já não sabe o que faz. Mas beber um pouco mais da conta também pode ser um pecado mortal se traz más consequências, se prejudica a saúde, se causa escândalo. Veja, se causa escândalo ou se leva a descurar os deveres para com Deus ou para com o próximo. Quem habitualmente bebe em excesso e se julga livre de pecado porque ainda conserva a noção do tempo, em geral engana-se a si mesmo. Raras vezes a bebida habitual deixa de produzir um mal grave à própria pessoa ou aos outros. Tá certo? E ele termina dizendo assim: somos responsáveis diante de Deus pela vida que Ele nos deu e por isso temos obrigação de cuidar da nossa saúde dentro dos limites razoáveis. Tá certo? Então, gostaria de fazer esse acréscimo dentro desse segundo programa a respeito do quinto mandamento. O padre Léo Tress ainda acrescenta, antes de falar do homicídio voluntário, que se chama principalmente a questão do aborto e da eutanásia, ele traz aqui a questão da mutilação do corpo. Né? É pecado mutilar o corpo desnecessariamente. E aí ele vai dizer, e será pecado mortal se a multiplicação for séria em si ou nos seus efeitos. Aí ele coloca pessoas, e aí o catecismo é muito claro, muito claro mesmo, quando fala a respeito disso. Quando vai falar o respeito à saúde, e a tantas outras coisas, e vai dizer, olha, pessoas que vão mutilar o seu próprio corpo. De que maneira? Buscando a esterilidade. Uma coisa é uma mulher fazer uma cirurgia de esterectomia porque ela tem um determinado cisto, um nódulo, qualquer coisa do tipo. Então ela se viu obrigada àquilo ali. Outra coisa é uma mulher dizer que vai fazer uma laqueadura porque ela não quer mais ter filho. Isso aí vai de encontro àquilo que a igreja ensina. Tá certo? Danilo, isso é muito duro. Mas é a verdade. Como diz o Papa Bento XVI, eu li essa frase ontem, e dizia assim, eu não busco aplausos, eu apenas anuncio a verdade. Eu sempre procurei trazer isso para a minha vida. Então aqui eu não estou emitindo opinião, eu apenas traduzo aquilo que a igreja nos ensina, literalmente. Tá certo? Se você não concorda, paciência. Mas a igreja é muito clara quando fala da laqueadura de trompas e quando fala da vasectomia. Isso é um tipo de mutilação. Se não há motivo justo para isso. Motivo justo, não quer mais ter filho. Não entende isso como motivo justo.
Há outros métodos que não seja laqueadura, métodos naturais, conforme a natureza do homem, que podem dar um espaçamento maior, haja vista a situação de cada casal, mas nunca a mutilação. Ok? Pois bem, vamos aqui para aquilo que a igreja fala e traz isso como homicídio voluntário. E aqui, eu acredito que nesses mais de 8 anos de partilhando nossa fé, é o tema mais recorrente, que eu falo, e não canso de falar, porque a gente tem que falar por aqueles que não conseguem, são as crianças que estão no ventre materno, que são aqueles que estão em leitos de hospitais, que alguém diz, eu quero tirar a vida, mas em sã consciência não tem muita noção do que estão falando. E mesmo se estão em sã consciência, nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida, porque Deus é o único dono. Tá certo? Deus é o único dono. E aí, o que é que o Padre Léo Tresse traz antes da gente entrar aqui no que o catecismo cita? Até porque o Padre Léo Tresse praticamente ele faz poucos comentários, ele apenas cita, aquilo que a igreja nos orienta, em especial a instrução Donum Vitae, que é com base num documento chamado Evangelium Vitae, do Papa João Paulo II. Existe a Humanae Vitae, acho que, se não me engano, publicado na década de 60, do Papa Paulo VI, e depois o Papa João Paulo II ratificou, corroborou, concordou, reafirmou tudo aquilo que o Papa antecessor tinha dito lá, falando a respeito na Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida. Que aí mais tarde, Joseph Ratzinger, que era o prefeito da congregação, cardeal, depois Papa Bento XVI, em 1987, escreveu também uma instrução falando a respeito do assunto. E diz assim: muito menos se pode matar diretamente a criança que ainda se encontra no útero materno para salvar a vida da mãe. Pois nesta situação, a criança não é agressora injusta da mãe e tem o direito de viver todo o tempo que Deus lhe conceda. Aquilo que eu falava agora há pouco, Lembra da história da legítima defesa? Quando é legítima defesa, quando eu preservo acima de tudo a minha vida, desde que haja uma agressão injusta. No caso de uma mãe, não é que ela está defendendo a sua vida acima de tudo, até porque não está tendo uma agressão injusta ali. Danilo, mas o caso do estupro, do mesmo jeito. O estupro, sim, foi um ato. A consequência desse ato, que foi a geração de uma vida, é outra coisa. Assim como aquela mãe não tem culpa, e nós entendemos perfeitamente isso, mas aquela criança também não. Mas é muito doloroso. E quem disse que não é? Mas nessas circunstâncias, existem outros meios, que seria levar ao termo aquela gravidez e colocar para adoção. Mas não matar a criança. Tá certo? Destruir direta e deliberadamente, ou seja, porque quer a sua vida da criança no ventre materno, através do aborto, é um pecado de suma gravidade. Um assassinato. E tem, além disso, a malícia redobrada de enviar uma alma para a eternidade sem lhe dar a oportunidade de ser batizada. É outro pecado que a igreja procura conter, impondo a excomunhão a todos os que tomam parte nele voluntariamente. Não só a mãe, mas também ao pai, que dá o consentimento, e aos médicos ou enfermeiras que o realizem, sabendo o que estão fazendo. Danilo, eu sou médico, eu tenho minha obrigação, eu sou enfermeiro, eu tenho meu trabalho a cumprir. Não. Existe aqui na nossa legislação, e nossa legislação nos garante isso, chamado objeção de consciência. Eu não posso fazer aquilo que vai de encontro aos princípios que regem a minha vida. E eu defendo a vida. Por isso que até hoje a minha cabeça não entra como é que um médico faz o juramento, conhecido juramento de Hipócrates, de defender a vida em todas as circunstâncias e comete um aborto. Para mim isso é tentação do sapirico, do Satanás, não é outra coisa não. Para mim inconcebível. Se alguém
pesquisar aí alguns vídeos do já falecido Dr. Nathanson, acho que é isso, Nathanson, né? Um homem que cometeu milhares de abortos, uma das primeiras clínicas nos Estados Unidos foram deles, e ele vai contar todo o processo dele de conversão, né? Quantas e quantas noites. Ele diz, se eu morrer um dia, eu acredito muito que Deus talvez não me salve, porque eu cometi muito mal a muitas, milhares de crianças. Diretamente eu fui responsável por muitos assassinatos. Mas Deus tem misericórdia de mim e passou o resto da sua vida justamente tentando resgatar um pouco, né, daquilo que tinha no seu coração, que era agora defender a vida depois de tudo que tinha feito. Tem um vídeo, recomendo ele, chama-se O Grito Silencioso, na internet. Ele explicando como é que acontece, né, esses absurdos nas clínicas abortistas. Eu confesso que eu não consigo assistir. Isso é uma coisa que me tira do sério. Não só o assunto, mas cenas. E, meu Deus do céu, dói na minha alma, dá logo uma agonia. Eu não consigo passar adiante. Né? Por N motivos. Eu sou muito grato a Deus pela vida que eu tenho, pelos meus filhos, né, pela minha família. E quando eu paro para pensar que Deus agraciou alguém, mesmo numa circunstância dolorosa, e ali uma mãe, um pai, um médico, a torcida, dói na alma. Vamos dar uma pausa e a gente volta já já no segundo bloco desse programa. TV Cristo Rei, o amor de Jesus está no ar. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Nós somos a maior organização caritativa do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis da evidência, fundamos o sistema universitário, defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos que percorreram o caminho da santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, que nos tem guiado firmemente por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos nós temos rezado por você e por todo mundo, a cada hora, cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por mais de 2000 anos nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Se você esteve fora da Igreja Católica por algum motivo, nós convidamos você a um novo olhar. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. TV Cristo Rei, o canal da evangelização. Vem convocar a conversão. Boa nova. Dentro de uma história que acontece.
Estamos de volta ao Partilhando Nossa Fé, nessa quinta-feira, tratando a respeito do quinto mandamento da lei de Deus, não matarás. E aqui a gente está, um programa que foi dividido em dois programas, né? Um tema que foi dividido em dois programas e primeiro programa, onde a gente trabalhou de forma geral, né, esse mandamento não matarás, e neste segundo programa onde a gente está tratando de questões mais específicas e mais práticas. Terminamos o primeiro bloco falando a respeito do homicídio direto e voluntário, a começar daquilo que nós chamamos de aborto. Veja só, o catecismo, quando se fala desse homicídio direto e voluntário, ele cita mais ou menos assim: o assassino, número 2268, e os que cooperam voluntariamente com o assassinato cometem um pecado que clama ao céu por vingança. O infanticídio, o fratricídio, o parricídio e o assassinato do cônjuge são crimes particularmente graves, devido aos laços naturais que rompem. Preocupações de eugenismo ou de higiene pública não podem justificar nenhum assassinato, mesmo amando os poderes públicos. Aí a igreja coloca isso aqui porque sabe que na própria história houve situações como essas, como o caso da Alemanha nazista, do eugenismo, a raça pura, né? Aquilo ali não serve para nós, mandemos matar. De vários regimes comunistas, e hoje se defende tanto a bandeira do comunismo. Eu fico perplexo de ver jovens inteligentíssimos indo para suas faculdades e defendendo a bandeira comunista nos dias de hoje. Eu fico perplexo. Parece que esse povo nunca estudou história, nunca leu. Vai olhar o que foi que Mao Tse Tung fez, vai olhar o que é que foi feito em Cuba, vai olhar o que é que foi feito na Guerra dos Cristeiros, lá no México, vai olhar o que é que foi feito em tantos países, né, em que ditadores comunistas banharam de sangue as suas nações. De certa maneira, em busca de uma raça que apenas obedecesse aquilo que o ditador mandava, infelizmente. Mas, pensa um mundão desmantelado? Muitas e muitas coisas. O quinto mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. Por isso que a lei moral proíbe expor alguém a um risco mortal sem razão grave, bem como recusar ajuda a uma pessoa em perigo. Então, quando a igreja cita isso, ela coloca algumas questões que vêm: o aborto, certo? A eutanásia, o suicídio, como questões basilares relacionadas ao quinto mandamento, que infringem esse quinto mandamento, não matarás: o aborto, a eutanásia e o suicídio. O suicídio, a gente já tocou nesse assunto. A questão da eutanásia, ainda não, né? Eu já tratei isso em programas alguns anos atrás, mas a eutanásia do mesmo jeito. Por mais que eu esteja numa condição de doente, mesmo terminal, estou em sã consciência e quero tirar minha própria vida, eu disse: não, olha, doutor, injete aí um veneno, qualquer coisa, mas que eu morra sem sentir dor, mas eu quero morrer, que eu não quero mais sentir isso não. Nós nunca podemos tirar a vida de outro, seja o médico, seja a pessoa, tirar a sua própria vida. O que é que pode acontecer? Existe aquilo que nós chamamos de eutanásia, né? De tirar a sua própria, não seria tirar a própria vida, que seria um suicídio, mas de desejar a própria morte e que outra pessoa assim faça. Isso é imoral. Mas existe aquilo que nós chamamos de ortotanásia. E isso é um termo, né, de dizer mais ou menos assim: se um paciente com uma doença terminal, e aí já se tentou de vários tipos de tratamentos caros, dolorosos, etc, etc, e nenhum deram certo, mas ele continuou lá doente. E aí, por algum motivo, né, aquele paciente e sua família desejam não investir. Quando eu digo investir, não estou falando só de dinheiro, certo?
investir em outros tratamentos que seriam mais dolorosos ainda. O paciente diz, não, é o seguinte, olha, eu já sei que o meu fim está próximo, né? Não é para me matar não, mas deixe que a doença por si só tire a minha vida. Isso nós chamamos de ortotanásia. O que seria isso? É não permitir que outros tratamentos dolorosos venham causar ainda mais incômodo àquele paciente. Veja, não é que ele está dizendo que não quer a vida, ele apenas deixa que o caminho natural da sua vida chegue ao seu termo. Isso é imoral, Danilo? Não. Por isso nós não chamamos isso de eutanásia. É nada mais, nada menos do que o ciclo natural da vida que está sendo preservado. Apenas o paciente não quis investir em mais um tratamento que poderia ocasionar algum bem, mas que nada estaria certo nesse aspecto. Então ele não está pedindo para tirar a própria vida, mas que o ciclo natural, como a gente falava no programa anterior, a preservação da vida desde a concepção até o final da vida terrestre, seja literalmente garantido. Tá certo? Então fica esse registro a respeito da ortotanásia. Observe, não estou dizendo aqui que nós somos a favor da eutanásia. Explico bem direitinho para não ficar qualquer tipo de dúvida. O que a igreja nos ensina a respeito do assunto. E aí, ela não traz esse termo no catecismo em si, mas é um termo técnico utilizado, que ele não é imoral, que chama-se ortotanásia. Veja só. No número 2278. A interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima. É isso que eu estava falando. É a rejeição da obstinação terapêutica. Não se quer dessa maneira provocar a morte. Aceita-se não poder impedi-la, já que ela vai acontecer. As decisões devem ser tomadas pelo paciente se tiver a competência e a capacidade para isso. Caso contrário, pelos que têm direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Certo? Aí diz, no parágrafo, no número posterior, mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos, né, a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. E aqui não quer dizer assim que a igreja coloca essa ortotanásia no aspecto de dizer, olha, outros tratamentos onerosos, extraordinários e que ao certo sabe que aquilo vai ter êxito. É nesse tratamento. Mas uma pessoa que sofre por insuficiência respiratória, não é chegar agora e dizer, não, vamos deixar a pessoa morrer, vamos tirar o oxigênio dela. Não é. Isso aí seria eutanásia. É você interromper literalmente aquilo que é o básico para que ela continue respirando até chegar ao fim da sua própria vida. Então, deixemos isso bem claro. Certo? E o que seria aqui o principal é relação à questão do aborto. Por quê? Hoje, para nós, nossa sociedade, foi implantado uma engenharia muito grande relacionada à cultura da morte. Uma vez, eu já fiz programa explicando com detalhes, né, esse documento que foi publicado. Toda a vida eu esqueço a época, salvo engano, foi em 2009, 2008. Contextualização da defesa da vida no Brasil. Como foi planejada a introdução da cultura da morte no país, aqui no Brasil. Foi publicado pela Comissão em Defesa da Vida da Diocese de Guarulhos, pela Comissão da Defesa da Vida da Diocese de Taubaté e membros da Comissão em Defesa da Vida do Regional Sul da CNBB. Recomendo demais a leitura disso. Aí você vai entender o que é que tem acontecido, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, relacionado a essa cultura de morte. A gente vai entender porque é que desde a década de 70 o SUS libera
né, de certa forma, a torta e a direita laqueadora de trompas. Porque que as mulheres foram ditas às mulheres que a partir de 3 cesáreas não se podia ter mais filho, por exemplo. E tantos outros mitos que foram criados. E as pessoas, infelizmente, caíram nisso. E se colocou, né, na nossa cabeça, da nossa sociedade, que a vida, né, parece que é algo descartável. Eu acho engraçado. Tem alguns estudantes de biologia, por exemplo, que defendem terminantemente que não se faça pesquisas lá com os ratinhos porque eles sofrem, mas defendem um aborto porque é um direito da mulher. Meu Deus, é tanta incoerência. Tem outros estudantes, tem outros professores, tem outros estudiosos que defendem o projeto Tamar. Eu não estou dizendo que eu sou contrário não, viu? O projeto Tamar, lá as tartarugas marinhas têm que ser preservadas, as bichinhas, tantos dinheiros são investidos, milhões e milhões, aí os meus impostos estão servindo para um SUS. Ser a favor do aborto e de assassinato de crianças num hospital, isso é um absurdo. Isso é ridículo, isso é imoral, isso é anticristão. Aí vem com papo de laicidade do Estado, não. Não é a laicidade do Estado não, porque o Estado laico, ele pode não ter uma religião oficial, mas ele não é um Estado ateu em si, e ao mesmo tempo a sua sociedade enquanto cristã, ela tem sim o direito à vida, até porque a Constituição nos deixa garantido, né, os direitos constitucionais, a começar do direito à vida. Só que aí parece que os nossos ministros do STF rasgaram a nossa Constituição e hoje, né, não só o governo atual, mas não só há 12 anos, e vários projetos de lei que existem aí tramitando no Congresso Nacional são a favor do aborto, sim. Essa ideia de vir dizer que é porque é questões políticas, campanha política, porque é oposição, porque é isso, porque é aquilo, sejamos claros. Sejamos transparentes. Quem está no poder atualmente já foi mais do que claro. É a favor, sim. Como vários outros de outras bandeiras também. Tá generalizado. Não tem como se dizer assim, tem um partido A, partido B que defende. Tem uns que são um pouco mais calados, omissos. Tem outros que dizem, não, a gente é a favor da vida, sim. Mas tem outros que estão lá no plano de governo. Não tão explícito, mas de várias outras maneiras. Sugiro, quem quiser conhecer mais a respeito, por exemplo, esse livro aqui, chamado Lexicon, já apresentei ele algumas vezes no programa. Foi um livro escrito por vários convidados e estudiosos que foram convidados pelo Pontifício Conselho para a Família e elaboraram um livro com termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas. Exemplo. Se você hoje for numa cartilha de um determinado partido político, A, B ou C, dificilmente você vai encontrar a palavra aborto lá. Aborto. Mas você vai encontrar em algum momento assim, direitos da mulher. Ou se não assim, interrupção voluntária da gravidez. Que significa o quê? Aborto. Simples assim. Danilo, é você que está dizendo, não quer dizer. Pelo amor de Deus. Só não entendo quem é, desculpa a expressão, abestalhado. Qualquer pessoa que vai ler, que pesquisa, que entenda o que está acontecendo, percebe claramente que no nosso país, quando se fala de interrupção voluntária da gravidez, está falando de aborto. Não, é porque a mulher ela tem direito sobre o seu corpo. E a criança lá não tem, não? Eu não entendo. Se a mulher tem direito sobre o seu corpo, e se lá é uma criança, se é uma menina, ela não tem direito sobre o corpo dela? Poxa, e aí onde é que fica? Incoerência. Para mim não tem outra expressão. Incoerência. E aqui, num desses termos ambíguos trazidos no lexicon, ele começa a falar, tem direito ao aborto, né? Aí ele vai citar várias questões onde se iniciou, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. Ele foi reconhecido no início, né? numa sentença em 1973 pela Corte Suprema norte-americana,
para indicar essa livre escolha de interromper a gravidez, que na verdade se coloca como aborto. E aí diz assim: hoje o aborto tornou-se não somente algo corriqueiro, mas em alguns sistemas jurídicos passou a ser um direito. O direito ao aborto é denominado de diferentes maneiras, sobretudo porque se quer esconder a verdade sobre o mesmo. O que eu tenho mais raiva é isso. Não tem coragem de dizer que é a favor, aí fica arrodeando. E o pior, de pessoas que têm conhecimento sobre isso e ficam arrodeando do mesmo jeito. Seja um sacerdote, seja um bispo, seja um leigo, seja um político, seja um professor, seja um formador de opinião. Ora bola, se tu é a favor, diga que tu é. E diga que fulano é, agora não fica arrodeando, não. A gente está tratando de algo que é sagrado, que é a vida. E a gente fica com meias verdades. Não existe meia verdade. Ou existe a verdade, ou existe a mentira. E aí, ele diz assim, ó: esta verdade é cruelmente simples. Mesmo que tal direito seja chamado com diversos termos, trata-se, todavia, sempre da morte da criança concebida e da destruição de sua vida. Nos diversos documentos internacionais, como brasileiros, a miúde tal direito vem sendo chamado de direito à livre escolha, direito à livre escolha da gravidez, direito à livre decisão sobre a interrupção da gravidez, direito à interrupção da gravidez, direito à livre escolha da interrupção da gravidez, direito à escolha de pôr fim à gravidez, ou então, de modo geral, como direito às próprias decisões pessoais, à integridade pessoal, a própria decisão e integridade física, dispor do próprio corpo, direito à liberdade da maternidade. Meu Deus do céu! Tantos nomes para uma mesma realidade estão a indicar como os defensores de tal direito desejam esconder a verdade sobre sua essência. E aí, para não alongar demais, a autora diz no finalzinho, né, do seu artigo, dizendo assim: nenhuma lei no mundo, nenhum sistema político poderá tornar lícito o aborto, nem o direito ao aborto, que em si mesmo é ilícito. Ela cita quem? João Paulo II, no Evangelho Vitae. Quem, e eu já citei aqui inúmeras vezes, compêndio da doutrina social, quem apoia candidatos ou partidos que são a favor do aborto estão também totalmente equivocados e contrários àquilo que ensina a Igreja Católica. Ah, se você não é católico, problema seu. O programa é principalmente para quem é e deseja ser um cristão de verdade. Se você não quer, paciência. Mas para quem deseja ser e fazer a vontade de Deus, isso precisa ser dito. Precisamos ser francos. E o compêndio da doutrina social é muito claro. O Papa João Paulo II deixa muito específico: nenhuma lei no mundo, nenhum sistema político poderá tornar lícito o aborto, nem o direito ao aborto, que é em si mesmo ilícito. Ponto. Aí tem gente que diz assim: o Papa Francisco foi eleito, o Papa Francisco é um homem sorridente, será que o Papa Francisco vai ser a favor do aborto? Não vai ser nunca, meu Deus. Ele não pode, nem vai ser nunca. Porque sobre questão de fé e moral, o Papa gosta daquilo que nós chamamos de infalibilidade. E ele não vai ser contra aquilo que Deus ensinou. Entende? Lógico que não. Vamos lá. Se você pega a doutrina social, número 155, o primeiro direito a ser enunciado neste elenco, ou seja, de direitos dos homens, é direito à vida. Desde o momento da sua concepção até o fim natural. Olha a ideia do aborto, a eutanásia. Por que é que nós somos contra os dois extremos? Sempre. Aí você vê, alguns países aí, eu já vi, a Holanda está querendo permitir, a partir dos 6 anos de idade, que essa é a ideia da criança chegar à idade da razão, 6, 7 anos, começar, se tiver desejo, sim, a ser a favor da eutanásia. A ter direito à eutanásia. Imagine só. Daqui a pouco, sabe o que é que vai acontecer? Que já está aos poucos, né? Aquilo que nós chamamos de eugenia. Ou seja, tá idoso ali,
tá doente demais, já é velho. Não, vamos descartar, não presta mais pra gente não. Tá com determinada síndrome na barriga da mãe, vai dar muito trabalho, vai passar a vida toda numa cadeira de roda. Não, vamos descartar, é simples. O bichinho nasceu com os olhos azuis? Não gosto de olho azul não. Não, pode descartar. Olha o que é que estão fazendo nas nossas clínicas de fertilização in vitro. Estão brincando de Deus, e a igreja também já disse que isso é imoral, né? Imoral. A geração dos filhos acontece por meios naturais. Negócio de ir para a clínica, inseminação artificial, não é conforme o ensinamento da igreja. Até porque, eu já falei isso em programas anteriores, né? Que o fato da fertilização in vitro, uma das consequências da fertilização in vitro, sabe o que é? É a matança de embriões, ou seja, de vidas. Porque para que aconteça uma fertilização in vitro em si, vários embriões precisam ser gerados. E aqueles que deram certo, tudo bem. E aqueles que não deram, vão para onde? Danilo, vão ficar congelados a não sei quantos graus abaixo de zero, em tubos de nitrogênio, se eu não me engano. E aquelas vidas? Que direitos elas têm? Nada, vamos descartar, que foi o caso no Brasil, a respeito das pesquisas com os embriões. Depois de 5 anos, está dando muito trabalho, muita despesa lá no laboratório, descarta, joga no lixo hospitalar. São vidas. É isso que eu tento dizer há mais de 8 anos aqui. Vidas, e a gente tem que defender. Se você que está me assistindo é católico e acredita na sua fé e quer defender a vida, comece a dizer isso para as outras pessoas. Rezar acima de tudo. Ter uma vida reta, buscar ter uma vida reta, porque somos falhos, é bem verdade. E ao mesmo tempo não apoiar qualquer pessoa que seja a favor dessas coisas. Mas eu não sei. Procure se informar, meu querido, minha querida. Saia do seu lugar. São vidas que estão em jogo. Como é que a gente vai se calar? Olha só. O primeiro direito a ser enunciado neste elenco é direito à vida, desde o momento da sua concepção até o seu fim natural, que condiciona o exercício de qualquer outro direito e comporta, em particular, a ilicitude de toda forma de aborto procurado e de eutanásia. Pronto. Simples assim. Quer pegar o Concílio Vaticano II? Se você for, tá aqui, do mesmo jeito. Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, né? É um documento, uma Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, lá no número 51. Deus, com efeito, que é o Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida para ser exercido de maneira condigna do homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto, como o infanticídio, são crimes nefandos. Eu preciso ler mais alguma coisa? Me diga, pelo amor de Deus. Não. Danilo, mas porque está nesse livro, está nos documentos, isso é tudo muito bonitinho. Ei, a igreja tem sido uma voz que clama nesse deserto. Em vários países. É bem verdade que, pelo menos no Brasil, eu vou falar de onde moro, eu gostaria de escutar mais os nossos pastores falando com mais força, um tom, para que as pessoas escutassem melhor. Eu digo nossos pastores de forma geral. Porque tem uns que falam muito, de maneira muito melosa. Não dizer mais enfaticamente. Isso a nível de paróquia, de diocese, de comissão episcopal, sei lá o que for. E nós, enquanto leigos, temos esse papel também de defender a vida. Não só esperar pelos nossos pastores, de forma geral, mas de defender a vida e deixar bem claro que nós não podemos ser a favor desses projetos. Mas é porque uma minoria decidiu, mas a gente vai continuar sendo contra. Olhe, se nós já temos a maior carga tributária do mundo, eu já fico chateado por trabalhar quase 5 meses do ano para pagar imposto, sinceramente, que eu acho um absurdo quando a gente vê tudo indo pro ralo, né? Mas, se que me deixa realmente, não é,
contrariado é saber que o dinheiro dos meus impostos estão servindo para a matança de crianças dentro do sistema único de saúde. Isso me tira do sério. Aí tenta dizer, um papozinho político. Não é papozinho político não, é questões de vida. Você que fala de maneira contrária ao que eu estou falando, é muito fácil, você já nasceu. Queria ver se você estivesse no ventre materno. E aí? Defenderia o aborto? Lógico que não. Inocente. Lógico que não. E aí veja, o padre Léo Tresse, para a gente ir para os finalmente, diz assim: no momento em que uma lei positiva, ou seja, uma lei civil, votada pela maioria, sei lá por quem for, priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de Direito estão ameaçados. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos à criança desde o momento de sua concepção, a lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda a violência deliberada dos seus direitos. Ou seja, aquilo que a nossa Constituição brasileira coloca, né, que todos somos iguais perante a lei, a criança também. Lá no ventre materno também. E ela tem todo o direito de nascer. Todo o direito de nascer. Eu vou até pedir ao meu amigo Paulo Ricardo, quando for editar o programa de hoje, termina o programa com um vídeo, né, de uma canção chamada Deixe-me Nascer, de Celina Borges. E eu queria que, caro amigo e amiga telespectador que esteja assistindo, escute, preste atenção, reze com isso. Vamos pedir à Nossa Senhora, Rainha de todos os corações, que nos ensine a preservar a vida, a começar dos mais desfavorecidos, daqueles que estão no ventre materno. Pelo amor de Deus, vamos orientar as pessoas, vamos fazer com que o amor de Deus chegue a todos e que nós não sejamos abduzidos, vou utilizar até essa expressão, abduzidos por filosofias, né, por ideologias que só nos levam para essa cultura da morte. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E vem com aquele papo porque é questão religiosa. Olha, isso para mim é fachada. Porque existem ateus, existem espíritas, existem muçulmanos, sei lá quem for, que são a favor da vida sempre, em qualquer circunstância. E a Igreja Católica, enquanto detentora do depósito fidei, ou seja, do depósito da fé, ela tem que deixar claro para os seus fiéis, para o mundo, até para aqueles que não acreditam, que nós somos a favor da vida sempre. Sempre, sempre, sempre. Espero que você tenha entendido o recado, né? Espero que você tenha compreendido realmente aquilo que nós quisemos, né? E almejamos muito que chegue ao nosso telespectador o conhecimento, né, a respeito, no caso desses dois programas, do 5º mandamento, não matarás. E aqui eu quero deixar não só um exemplo, mas uma indicação de livro, que é o único que eu tenho dela, é bem verdade. Chama-se Cartas de Amor de uma Santa, que é de Gianna Beretta Molla para seu marido. São cartas, né, para a gente perceber. Isso aqui eu recomendo para casais, né, para as esposas, para seus esposos. Como viver a santidade acontece no ordinário do dia a dia, no cotidiano. E aqui está um exemplo de uma médica, de uma mãe, de uma esposa, de uma filha, que através de bilhetes demonstram todo o carinho que tinha para com a sua família, para com seu esposo. Uma santa. E por que indicar esse livro de Santa Gianna Beretta Molla, né, que tem sido a padroeira das famílias, a pastoral familiar, né?
Por que indicá-la? Essa mulher soube que estava grávida, mas ao mesmo tempo tinha uma doença séria, ela tinha um tumor, e os médicos a aconselharam tirar a criança, porque senão ela podia, aquele tumor, se expandir bastante, né, aumentar, e ela chegar ao ponto de não conseguir resistir. E ela disse, não, entre a minha vida e a minha filha, é a minha filha. E assim ela foi até o término de sua gravidez, sua filha nasceu tranquilamente, e ela ainda passou alguns meses em vida, né, e veio a falecer porque houve diversas complicações. Ah, Danilo, não tinha que preservar a vida acima de tudo, foi o que você falou em 2 programas? Ela preservou. Preservou o maior tesouro que Deus a concedeu, que foi seus filhos. E deixou, né? Obviamente, os processos médicos foram feitos no sentido de salvá-la. Só que, infelizmente, isso não foi possível. Se tornou uma santa. Não só pelo seu ato heróico, principalmente por ele, mas por toda a sua vida, por tudo aquilo que ela defendeu, que foi a vida, que foi a família, que foi o amor a Deus e o amor ao próximo. São exemplos como esse que nós precisamos ter mais nos nossos jornais. E não determinadas heroínas que vão para a televisão para bater no peito, dizer que eu tenho direito sobre o meu corpo e eu fiz um aborto e achar que isso é um prêmio. Os céus bradam por justiça. Cabe a Deus, apenas a Ele julgar. Até porque Deus acolhe com misericórdia as pessoas que assim fizeram. Se você, minha irmã, meu irmão, já fez parte de tal atitude tão triste, a igreja é mãe e ela perdoa. Desde que você se arrependa do fundo do seu coração, procure um sacerdote, converse com ele, abra o seu coração. Porque sabe Deus o que passou no seu coração de ter tomado determinadas atitudes em determinados momentos da sua vida. Não sou eu que vou julgar, nunca. Mas Deus lhe chama a um retorno até mesmo para com você mesmo. A se aceitar, a se perdoar e a poder, a partir desse arrependimento, rezar por essa criança, rezar por sua vida e pedir a Deus que tenha misericórdia de todos nós. Tá certo? E assim eu termino o programa desta quinta-feira agradecendo cordialmente a sua audiência, né? A sua participação. E aí lhe convido a rezar por fim essa Ave Maria, entregando ao coração de Nossa Senhora todas as mães que pensam nesse momento em tirar a vida dos seus filhos. Os pais que têm incentivado nesse mesmo sentido. Que Nossa Senhora, Rainha de todos os corações, possa interceder ao seu divino Filho para que esses assassinatos eles não aconteçam, para que a vida seja preservada acima de qualquer coisa. Por isso nós rezamos confiantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço. Fique com a Virgem Maria, com nosso Senhor Jesus Cristo e sempre com o glorioso São José. Até mais, até a próxima.